E o presidente do Santos admitiu publicamente que quer contar com o Robinho a partir da metade da temporada. Mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, eu te conto por que não é tão simples quanto parece. Preciso te atualizar também sobre os votos de cada um dos presidentes dos 20 clubes da Série A sobre o mando de campo. Como o seu presidente votou em relação a essa história. E para fechar, vou te contar o porquê da greve de silêncio estabelecida pelos jogadores do Vasco e se isso tem alguma relação com a chegada do Martim Benítez. Você acompanha o vídeo até o fim e vai ter todas essas respostas. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações, 3 rápidos pedidos. Primeiro, para você se inscrever no canal é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho que aparece. E é super importante que você se inscreva para que o canal continue crescendo. Aproveita e acione o sininho porque a partir daí você é notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, me segue lá no Instagram, no @JorgeNicola. Quero começar o vídeo falando sobre o Vasco e sobre a greve de silêncio dos jogadores anunciada recentemente. Houve até quem garantisse que essa questão do silêncio estaria relacionada à chegada do Martim Benítez, jogadores bravos, porque não recebem há bastante tempo e o Vasco gastando para contratar um jogador estrangeiro. Mas conversei com um dos líderes do elenco, um cara que representa os jogadores, e ele me assegurou que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguns dos principais jogadores do Vasco já discutiam há vários dias a possibilidade de uma represália, de demonstrar que andam insatisfeitos, chateados com o presidente Alexandre Campelo, que havia prometido quitar todas as dívidas até dezembro do ano passado. Veio dezembro e nada, veio janeiro e nada, o mês de fevereiro praticamente já acabou e o Vasco continua com uma série de dívidas. Vou falar para vocês quais são essas dívidas baseado no que eu ouvi desse líder do elenco. O Vasco deve direitos de imagem desde o mês de setembro. Os salários não são pagos desde dezembro, ou seja, falta o mês de dezembro, uma parcela do 13º salário, férias, além do mês de janeiro. Para completar, os jogadores ainda têm fundo de garantia a receber. Então tem muita insatisfação dentro do elenco do Vasco. O negócio só não é pior porque os líderes desse grupo garantiram que vão continuar jogando com toda a vontade do mundo. A forma de demonstrar a irritação, a chateação com a falta de palavra do presidente foi de não dar mais entrevistas, até porque não dando entrevistas, os patrocinadores do Vasco têm menos exposição. Decidi então ouvir o pessoal da diretoria para entender como é que eles veem esse protesto, essa greve de silêncio. E o Vasco entende que é um ato legítimo, não vai haver cobrança, não vai haver crítica, nem nada disso. E a explicação que o Alexandre Campelo tem dado a pessoas mais próximas é de que o Vasco se encontra nessa dificuldade toda por conta de antigas administrações que gastaram muito mais do que o clube podia. A capacidade de arrecadação do Vasco hoje não é das maiores, há uma série de dívidas e pendências, até na justiça, que atrapalham o fluxo de caixa e que o Vasco está tentando, na medida do possível, solucionar todos esses pontos. Mas há também um ponto importante que merece reflexão para os vascaínos. Tem eleição em dezembro e o aspecto político já está pesando de maneira bem significativa e negativa. Tem muito vascaíno, de acordo com a atual diretoria, virando as costas para o próprio clube, impedindo que possam surgir ajudas, até para que a gestão do Campelo não termine bem e aumentem as chances dos opositores. Quero te falar agora sobre a discussão pesada que rolou na quinta-feira entre os clubes e a CBF em relação à venda de mando de campo no Campeonato Brasileiro. A discussão foi tão quente que eu fui atrás para descobrir como cada um dos clubes decidiram votar em relação a essa questão. Primeiro vou te contar os bastidores dessa história. A CBF abriu a discussão sugerindo que cada clube não tivesse a possibilidade de vender mais do que 5 mandos de campo por cada edição do Campeonato Brasileiro. Em seguida, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, pediu a palavra e sugeriu que não houvesse restrição nenhuma, que os clubes vendessem quantos mandos fossem necessários ou quantos eles entendessem que fosse bacana. O presidente Maurício Gagliotti, do Palmeiras, pediu a palavra discordando do Rodolfo Landim e querendo limitar para no máximo uma venda de mando de campo por Campeonato Brasileiro para cada clube. E aí, diante da confusão que se estabeleceu, o presidente do Corinthians, o André Sanches, sugeriu que não tivesse nenhuma venda de mando de campo para todo o campeonato, ninguém poderia vender mando algum. A CBF decidiu colocar em discussão, ou melhor, em votação, e eram 3 as possibilidades. Para aqueles que eram a favor da venda do mando de campo, para aqueles que eram contra e para aqueles que defenderiam a ideia do Palmeiras de somente uma partida vendida para cada equipe ao longo do Campeonato Brasileiro. Começou a votação e venceu a proposta do André Sanches de acabar com a venda de mandos de campo no Campeonato Brasileiro.
votaram com o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Red Bull Bragantino, ou seja, todos os clubes paulistas, além de Atlético Paranaense, Bahia, Sport, Curitiba, Atlético Mineiro e Fortaleza. É importante constatar que os clubes paulistas acabaram votando frontalmente contra o Flamengo, até porque eles entendem que o Flamengo seria o maior beneficiado, jogando ou no Mané Garrincha ou em Manaus, com quase toda a torcida a seu favor, em vez de jogar na casa do adversário. Bom, sobre um mando de campo, aquela história proposta pelo Palmeiras, votaram a favor o Fluminense, o Vasco e o Goiás. Nem o Palmeiras votou a favor dessa história. E por que não votou se foi ele quem sugeriu? Porque o Maurício Gagliotti, ao perceber que essa ideia não vingaria, não teria tantos votos, ele aderiu à proposta do Corinthians e contra o Flamengo. Era por ordem alfabética, tá? Dos clubes, obviamente. Então começou votando o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e por aí vai. Ficou faltando falar sobre aqueles que votaram com o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim. Além do Flamengo, votaram o Botafogo, o Grêmio, o Internacional e o Atlético Goianiense. Você deve estar se perguntando cadê o voto do Ceará. Conversei com o presidente Robson de Castro para saber como é que o Ceará havia votado e ele falou que votou de forma indiferente, ou seja, ele não votou para nenhuma das questões, ele sugeriu que cada um mandasse seus jogos da maneira como quisesse, mas assegurou que o Ceará não vai vender mando de campo algum e que vai fazer todas as 19 partidas na primeira divisão, no Castelão ao lado do seu torcedor. Ficou faltando falar sobre Robinho e Santos. O presidente José Carlos Pérez, depois desse encontro na quinta-feira no Rio de Janeiro, afirmou de forma pública que sim, quer o Robinho para metade do ano. E contratar o Robinho, na teoria, nem é das missões mais difíceis, levando em conta que ele vive os últimos meses do contrato com o Istambul Basaksehir, time da Turquia. O contrato termina no mês de junho e haveria até a possibilidade de uma prorrogação automática desde que as duas partes quisessem. Mas o Istambul já deixou bem claro que não vai renovar o contrato do Robinho. E isso tem a ver com o aspecto esportivo. O Robinho perdeu em importância no time e também com o aspecto tributário. Houve uma mudança na questão tributária dos salários dos jogadores. Eu já havia contado aqui no canal já há bastante tempo. Então, só para você entender como é que funciona. Um atleta que tem um contrato em vigência, hoje tem só 17% de tributos em cima do seu salário. Só que os novos contratos vão ter uma tributação bem diferente e bem maior, de 67%. Ou seja, vai ficar muito mais caro para o Istambul ou para qualquer clube turco manter seus jogadores principais. Ou eles vão ter que repassar esse desconto gigante para o jogador, ou para assumir esse prejuízo, eles vão ter de aumentar demais os custos com os próprios atletas. Então já dá para cravar que o Robinho não fica na Turquia e ele está em busca de clubes. O presidente José Carlos Pérez já entrou em contato com a Marisa Lígia, que é a representante do Robinho há bastante tempo, para entender quais seriam as condições do negócio. Falei com a Marisa Lígia por WhatsApp e ela me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estou viajando e ainda não conversei direito com nenhuma das partes. Primeiro preciso entender qual é a proposta que o Santos vai apresentar para discutir com o jogador e com o atual clube dele, fecha aspas. A verdade é que a Marisa não quis entrar em muitos detalhes, mas disse que vai conversar com o Robinho assim que o presidente do Santos de fato apresentar uma proposta com números, tempos de contrato e tudo mais. É de se imaginar que o Robinho não tenha tanto mercado atualmente, até pela atual temporada dele com a camisa do Istambul. O time já tem 37 partidas na temporada, Robinho só participou de 17, sendo 7 como titular e 10 na condição de reserva. A última vez que ele saiu jogando numa partida como titular foi em 14 de janeiro, ou seja, é um cara com bem menos potencial, com bem menos moral agora do que em outros tempos. Um dos problemas é que o Santos ainda deve dinheiro ao Robinho, cerca de 4 milhões de reais referentes à sua última passagem. Já foram 3 passagens na Vila Belmiro, a última de 2014 a 2015. O Santos não conseguiu pagá-lo na época e em 2017 chegou a um acordo com a Marisa Lígia para um pagamento de forma parcelada. Foram pagas só 2 parcelas e o Santos não conseguiu mais pagar. Então o Robinho, antes de se acertar com o Santos, quer saber a respeito dessa grana, desses 4 milhões de reais. Mas o grande ponto relacionado ao Robinho, e isso vale para qualquer clube brasileiro, diz respeito a uma condenação que ele sofreu na Itália. A condenação já é definitiva por um crime grave e, caso ele seja contratado por um clube brasileiro, o Robinho, inclusive, pode ser penalizado no Brasil. Na Turquia ele não corre esse risco porque não há um acordo de extradição entre a Itália e a Turquia. Já no Brasil, há esse acordo de extradição entre Itália e Brasil. O Robinho poderia ser extraditado para a Itália para cumprir a pena ou correria o risco, inclusive, de cumprir essa pena no Brasil. Então, o Santos ou qualquer outro clube brasileiro que queira contratá-lo precisa entender bem direito essa história e estar preparado para uma enorme repercussão negativa que a chegada do Robinho traria, exatamente por conta dessa condenação na Itália.
Bom, pessoal, era tudo isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho que aparece durante todo o vídeo, escrito inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Usa o espaço para comentários para deixar sugestão de vídeo, para deixar sua opinião a respeito das coisas que eu falei. E quem tem Instagram, não esquece de me seguir por lá, no @JorgeNicola. Tô sempre indicando os vídeos que eu faço por aqui, lá no Instagram. Beleza? Até a próxima, tchau, tchau!